paz, tudo bem? O nosso devocional de hoje é a respeito da história de Cornélio. Ele era um centurião romano, mas que ouviu falar de Deus e começou a seguir os caminhos de Deus. Ele tinha intimidade, era um homem justo, ele dava esmola, tudo aquilo que Jesus, mandou fazer, amar o próximo, ter intimidade com Deus, sermos justos. E ele seguia, os passos de Cristo, ele imitava Cristo. E ele achou graça perante o trono de Deus, que Deus mandou um anjo até ele, mandando ele ir buscar Simão Pedro, para que Pedro fosse pregar para ele. E no mesmo momento, Pedro teve uma experiência, no mesmo horário, teve uma experiência com Deus de um lençol descendo, e tinha aves e répteis, e Deus mandou ele comer, e ele falou: não, Senhor, eu não vou comer, porque é impuro, porque ele era conhecido da lei. E Deus, na mesma hora, falou assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Deus falou 3 vezes para ele, estava remetendo ao sacrifício do filho dele na cruz. O que ele estava querendo dizer? Que quando Cristo morreu na cruz, nós que reconhecemos a Cristo, nós fomos purificados, nós fomos perdoados. E no mesmo momento, Cornélio mandou os soldados dele ir até Pedro, buscar Pedro, para que Pedro fosse pregar para ele. E Pedro, chegando lá, falou assim: eu vim por obediência a Deus, porque Deus não trata ninguém com parcialidade. Porque nós, judeus, não podemos se reunir com gentios. E Pedro começou a pregar o evangelho, falando que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, e que ele foi batizado nas águas para deixar exemplo para nós, que o batismo representa a remissão dos nossos pecados, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e através desse batismo com o Espírito Santo que veio sobre Cristo, ele passou a fazer muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas. E nesse exato momento, todos que estavam ali reunidos junto com o Cornélio foram batizados pelo Espírito Santo, começaram a falar em línguas, a língua dos anjos. E os judeus, os discípulos que estavam com ele ficaram perplexos. E Pedro viu que Deus era com eles e falou para preparar ali o lugar para que eles fossem batizados nas águas. E fica um grande exemplo para nós, para que nós não venhamos ouvir a voz do acusador. Quem nos acusa, aponta dedo, é o nosso acusador, o mal. Ele não quer que nós venhamos reconhecer a Cristo, para que nós venhamos ter esse livre acesso ao Pai, para que nós não venhamos ser purificados. Porque a partir do momento que nós passamos a caminhar com Cristo, reconhecemos a Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos purifica. E Cornélio, uma outra exemplo que ele nos deixou é que ele se humilhou, perante Deus, e Deus o exaltou. Deus mandou, Pedro levar a palavra de Deus, e foi batizado pelo Espírito Santo. É assim conosco. Esse versículo está falando para nós nos humilharmos perante Deus, para nós termos intimidade com Deus, para nós obedecermos aos mandamentos de Deus, e Ele vai conceder o desejo dos nossos corações, porque quando caminhamos com Deus, passamos a sonhar os sonhos dele, e Ele realiza os nossos sonhos, nossos desejos. Amém? Que Deus te abençoe.